minutos nós vamos falar novamente agora a respeito daquela MP, chamada MP das fake news, que é aquela MP baixada pelo presidente Bolsonaro, limitando a remoção de conteúdo das redes sociais. Nós estamos em contato com o Maurício Thamer, que é advogado especialista em direito digital. Doutor Maurício, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês. Bom, doutor Maurício, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, enviou ao Supremo, na manhã de hoje, um parecer defendendo a suspensão da MP, baixada pelo presidente Bolsonaro, que regula a remoção dos conteúdos nas redes sociais. O PGR sustentou que a medida cautelar, com validade até que o Supremo analise o mérito das ações que apontam a inconstitucionalidade da MP, seria justificada pela complexidade do contexto social e político atual, com demanda por instrumentos de mitigação de conflitos aliada a razões de segurança jurídica, né? Foi um documento de 27 páginas enviado à ministra Rosa Weber, onde ele apontou que ao estabelecer um rol aparentemente taxativo de hipóteses de justa causa para exclusão, a suspensão ou bloqueio de conta do usuário ou de divulgação do conteúdo gerado por usuários em redes sociais, a MP faz um aceno aos aliados e dificulta as barreiras que evitem situações de divulgação de fake news. Eu queria saber, doutor Maurício, como é que o senhor vê a edição dessa medida provisória e, por outro lado, o questionamento quanto a alguma arbitrariedade que venha a ser cometida pelas redes sociais ao retirar determinadas publicações. Esse é um tema que demanda muito debate, né? Demanda muito debate jurídico e demanda muito debate social. Tanto que o Marco Civil da Internet, né, a Lei 12.965 de 2014, que é alterado por essa medida provisória, ele é um fruto de um debate profundo e democrático feito pelas instituições antes da sua edição. Então, ele é um produto muito amadurecido. É claro que o conteúdo de remoção, a ideia de disponibilização de conteúdos, ou o papel das redes nesse sentido, ele é controverso, e é claro que também a gente precisa pensar sobre isso. A medida provisória, ela vem a alterar drasticamente a dinâmica com que a indisponibilização, a remoção de conteúdo feito para os usuários hoje é feita, né? Até a medida provisória, e caso ela não caia, caso ela seja mantida, embora ela tenha a inconstitucionalidade aí questionada, meu ver, inclusive ela é inconstitucional, ela altera a dinâmica de remoção. Então, para todo mundo entender, antes dessa medida provisória, as plataformas colocam os seus termos de uso, os usuários precisam respeitar esses termos de uso, e a depender do descumprimento desses termos de uso, a própria plataforma poderia remover esses conteúdos. Outros conteúdos demandariam ali, claro, uma ordem judicial, uma ação judicial para que o juiz fizesse uma avaliação se há uma ilegalidade ou não. O que a medida provisória faz é restringir, e é bem o que a PGR colocou, ela institui aí um rol taxativo de situações que possibilitariam a remoção pelos provedores e altera essa dinâmica, incluindo ali moderação de conteúdo, incluindo ali algumas medidas preliminares a serem feitas antes da indisponibilização. É claro que tem um contexto político conturbado, é um contexto político em que a gente precisa ter muita atenção em relação a todas as possibilidades, mas fato é que isso é uma medida, é uma dinâmica decisiva, sobretudo em ano eleitoral, no ano que vem, onde a gente deve ter as mídias sociais com um papel ainda mais decisivo do que nós vimos em 2018. A gente sabe que a MP tem um caráter político, tanto que a ministra Rosa Weber agora é relatora das ações de 5 partidos, do PSB, Solidariedade, PSDB, PT e do Novo, além do senador Alessandro Vieira, do Cidadania, que sustentam que a MP é inconstitucional, já que favorece a circulação de notícias falsas, discurso de ódio, avança sobre prerrogativa do Congresso Nacional para legislar sobre o tema e subverte, como o senhor citou, o Marco Civil da Internet. Então tem essa conotação política. Agora, do ponto de vista das empresas, se perde uma referência importante, que muitas empresas foram se ajustando ao que o Marco Civil determinava nessa questão de proteção de dados e de repente, a MP alteraria tudo isso, né? O Marco Civil da Internet, ele tem esse nome, não é à toa, né? Ele é um dos pilares, é uma das leis mais elogiadas do mundo, inclusive, é um dos pilares de segurança jurídica e de proteção e de desenvolvimento dos negócios para essas empresas. Então, elas guardam os dados necessários para a investigação dentro do tempo que o Marco Civil da Internet coloca.
Isso demanda uma série de investimentos, isso demanda uma série de providências de organização empresarial, sobretudo por parte das mídias sociais. Da mesma forma, a questão de avaliação de conteúdo, isso tem sido uma evolução muito grande desde a lei de 2014, então nós já falamos aí em 7 anos de um amadurecimento, em que as plataformas têm evoluído, e, a meu ver, evoluído super bem em relação a isso. É claro que nós temos pontos sensíveis, o discurso de ódio é um ponto sensível, tanto que a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet está em debate no Supremo Tribunal Federal, mas a medida provisória, a meu ver, ela não tem urgência e ela não teria aí um caráter de formalidade necessário para avançar nesses pontos. O mais importante seria a gente seguir com esses debates e, se for o caso de avançar o Marco Civil da Internet, seja pela própria lei, seja pelo projeto de lei que existe hoje de responsabilidade e transparência na rede, também pode ser um caminho importante. A gente sabe que mesmo com o Marco Civil tem muitos abusos, deixando de lado a questão política, a forma como as pessoas lidam com as redes sociais, muitos não vendo limites, parâmetros para determinadas postagens e ataques contra outras pessoas, de novo, não apenas do ponto de vista político, né? Sem dúvida alguma. E a gente precisa entender também o papel social que as empresas, as mídias sociais têm buscado, né? O papel que elas têm evoluído muito, de muita boa fé, nesse sentido de tentar gerar um ambiente da internet como um ambiente saudável. O ambiente da internet, o próprio Marco Civil da internet diz isso, e a medida provisória não toca nesse ponto, ele tem uma finalidade social, ele tem uma finalidade de desenvolvimento da sociedade, ele preza pela internet sendo usada pela pluralidade. Infelizmente, a gente observa que a internet, às vezes, reflete, ou na maioria das vezes, melhor dizendo, reflete o cenário que nós temos. E aí, claro, falta direcionamentos de educação, direcionamentos ideológicos, que muitas vezes não são os mais condizentes. Então, a gente precisa evoluir enquanto sociedade, mas também reconhecer que as mídias têm evoluído bastante nesse sentido, e graças ao Marco Civil da Internet, que lá atrás, em 2014, solidificou no país essa discussão do ponto de vista jurídico. Ouvimos o advogado especialista em direito digital, Maurício Thamer. Maurício, muito obrigada, uma boa tarde. Imagina, muito obrigado, eu que agradeço, uma boa tarde a todos.